hoje à noite. É o microfone de William que está aberto aí, está fazendo um pouquinho de barulho, William. Mas tudo bem, vou fechar aqui. Obrigado. Então, ok. Conforme as palavras do nosso coordenador do colegiado Robson, então a gente vai dar início a essa live. Nós do colegiado estamos nos organizando para poder montar uma agenda de lives para a gente poder nos aproximar, mesmo que de forma remota, mais dos nossos alunos. Então, os alunos, eles são personagens principais desse contexto de lives. A gente está amorosamente, cuidadosamente pensando nessa programação, de forma a gente romper o distanciamento e poder, de certa forma, a gente está construindo conhecimento através desses recursos. O professor Leandro Diniz é um cara amigo da gente, como disse o nosso professor Fernando. Eu tive o prazer de conhecê-lo em um dos Encontros Baianos de Educação Matemática, que foi sediado em Alagoinhas. E, recentemente, eu vi a divulgação de uma live ministrada por ele, e eu fiquei curioso para assistir, e fiz isso, e eu amei, e pensei, como é que uma coisa tão boa como essa, eu não posso deixar passar sem tentar compartilhar isso com os nossos alunos aqui do Campus 6 da UNEB. Então, imediatamente, eu entrei em contato com o professor e fiz o convite para que ele pudesse também nos agraciar de uma live tão maravilhosa que foi a que ele conduziu e que ele tem feito isso constantemente. É muito costumeiro a gente ouvir queixas dos nossos alunos por um ensino de matemática mais concreto. E muitas vezes esse concreto não é necessariamente que a gente consiga ver a matemática com aplicação e uma necessidade prática, mas que, acima de tudo, faça com que os estudantes criem sentidos, deem sentido para o que estão vendo. Mas é verdade que nesse tempo de pandemia, que a gente está vivendo um tempo atípico, os dados que sempre são apresentados nos possibilita, como professores de matemática, até mesmo da escola básica ou em qualquer nível de ensino, cria essa possibilidade de a gente trabalhar esses dados para ensinar matemática. E é isso que eu acho que todos que estão aqui presentes querem ver, querem conhecer um pouco dessas possibilidades. E o professor Leandro Diniz, ele vai se empenhar em colocar isso. Né? A gente vê que tem como tratar muitos dados e como que a gente pode, talvez, trabalhar a questão de função, questão de noções de estatística na educação básica. Eu quero só combinar uma coisa com o professor Leandro, que a gente não combinou isso antecipadamente, se ele prefere fazer toda a fala dele e no final abrir para perguntas, ou se dúvidas forem surgindo de acordo com ele for fazendo sua explanação, você já pode estar as pessoas para ele na sala fazer essa intervenção. O que você acha, professor? Perdão, meu microfone estava fechado. Então, eu quero iniciar dando boa noite a todos e todas, mais uma vez. Agradecer a Robson pela fala, o coordenador do colegiado, a Daniel, também pela fala que foi feita já. Agradecer o convite, né? Agradecer a confiança por poder bater um papo com vocês. E, Daniel, pode ficar à vontade. Eu acho que é até mais interessante que a gente possa bater um papo, né?
Claro que a gente preparou algumas coisas, alguns slides, né? Mas eu acho que seria interessante se a gente pudesse, em algum momento que você achar pertinente, você interromper e a gente ir batendo um papo. Enfim, podemos fazer assim, sem problemas. Acho melhor. Ok, então, professor, com relação ao chat, a professora Cláudia, ela está com essa incumbência de estar observando, fazer esse controle do posicionamento das falas das pessoas que tiverem interesse em se manifestar. Eu também quero aproveitar aqui um momento e dizer que talvez tenha alguém que quer fazer alguma pergunta para o professor, vai ser uma ótima oportunidade. Se a pessoa não se sentir muito à vontade de expor sua imagem, sua voz, por algum motivo, sei lá, a pessoa pode mandar a pergunta por escrito no chat, mas eu prefiro muito, principalmente as pessoas que eu estou morrendo de saudade, os meus alunos, que mostrem aí as suas caras e dê um tostão da voz para que a gente também possa estar matando a saudade. Então é isso. Então, eu encerro aqui essa introdução e passo a palavra ao professor Leandro Diniz, que ele vai dizer um pouquinho para a gente de algumas possibilidades do uso dos dados da COVID-19 para o ensino de matemática na educação básica. Com você, professor. Obrigado, Daniel. Bom, eu quero também saudar algumas pessoas que eu conheço, que eu estou vendo aqui. Eu não consigo ver todo mundo, porque já tem 40 pessoas, né? Então já tem um número significativo. Mas eu estou vendo aqui o colega William, estou vendo Alex, que foi meu colega de graduação, Alex Carneiro, estou vendo aqui. Então, mando um abraço para vocês. Diga, William, quer falar alguma coisa? Oi, obrigado, Leandro. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado também. Estou vendo alguns estudantes do CFP, aqui de onde eu trabalho, do Centro de Formação de Professores, da UFRB. Estou vendo também o Frank, que eu participei da banca há poucos dias, da defesa da especialização. Enfim, estou vendo algumas pessoas aqui, não consigo ver todo mundo já tem muita gente na sala. E estou vendo que tem Cláudia, da PUC do Peru, né? Do Chile, perdão, PUC do Chile. Então, esse evento já ultrapassou Bahia, já estou vendo colegas de Minas, enfim, de outros estados, Pernambuco também, de São Paulo, de Campinas, enfim, estou vendo um pessoal. Isso é a coisa boa da pandemia, né? Que possibilitou a gente se aproximar mesmo estando distantes, né? Por outro lado, a gente sabe que o ensino da matemática, ele tem, como o Daniel falou, primado muito, ou as pessoas têm colocado muita importância da contextualização, mas a gente sabe da dificuldade que é falar na contextualização num contexto da Covid, porque muitas pessoas tiveram um contato muito próximo com a doença. É difícil a gente ter hoje pessoas, especialmente em grandes centros, né, que a gente não tenha um conhecido, uma pessoa próxima, ou que teve a doença, ou que até faleceu pela doença, né? Então, são mais de 110 mil casos no país, e a gente precisa ter um cuidado ao abordar uma contextualização dentro dessa perspectiva, tá, gente? Então, a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado, porque não é um tema que pode ser meio complicado de ser abordado. Mas creio que, com os devidos cuidados, a gente pode sim abordar. E o que a gente vai fazer aqui hoje é bater um papo com vocês de algumas dessas possibilidades, tá? Como o Daniel falou, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, interações. Manda pelo chat nessa primeira parte, e aí a gente pode ir interagindo, e ao final, se vocês quiserem ligar o vídeo, enfim, podem ficar à vontade também, ou o áudio, enfim. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E aí eu peço a Daniel que, quando Daniel, você me informe, por favor. Ô, Leandro. Ah, tá. Conseguiu. Tudo bem. Vocês já conseguem ver o PowerPoint?
Ok. Ainda não. Está visível. Sim? Tá, então segue em tela cheia? Sim, está visível. Na minha tela cheia? Sim. Ok. Tá, então, como eu falei para vocês, eu sou professor do Centro de Formação de Professores, é um campus da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, situado no município de Amargosa, que fica a cerca de 230 quilômetros de Salvador, né? Então, aí tem os meus contatos nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Eu sou membro do GT12, o GT12 é o GT de Educação e Estatística da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e eu sou vinculado a 2 grupos, o Grupo em Foco, que é um núcleo da SBEM Bahia, e também o Grupo de Pesquisa Educação Matemática no Recôncavo da Bahia, o GPMA. Tá? Então, o título da fala que eu vou fazer para vocês é isso: possibilidades para a utilização dos dados da Covid-19 nas aulas de matemática da educação básica. Eu vou focar basicamente em 3 pontos, ou melhor, em 2 pontos. Dentro do tema da estatística, eu vou focar basicamente nos gráficos e nas tabelas. E também vou comentar sobre algumas razões, que são as taxas que estão também associadas ao tema Covid. Vou pontuar alguma coisinha pequena sobre funções, mas não vai ser o foco dessa fala, tá bom? Bom, como tem pessoas que eu já imaginava que teriam pessoas de fora da Bahia, eu fiz questão de situar onde está a maioria de vocês aqui, pelo que eu estive lendo aqui no chat. A cidade de Caetité, que fica a cerca de 230 quilômetros de Vitória da Conquista e 630 quilômetros da capital da Bahia, que é Salvador, né? Então, eu estou citando vocês aqui, ela fica bem próximo da divisa aqui com o estado de Minas Gerais. Então, para os colegas que estão em outros estados, ou a colega que está em outro país, situar vocês. E aí, toda a fala que eu vou fazer aqui vai ser de Caetité. Então, vou usar o exemplo de Caetité, e é claro, para quem está em outro município ou em outro país, pode fazer, tudo que eu falar, pode fazer uma relação, uma associação com os dados da Covid, da região onde vocês estão, ou mesmo do município que vocês estão. Eu também vou fazer alguma fala com alguns dados da Bahia. Bom, esse é o primeiro gráfico que eu trago. Eu peguei dados de 18 de julho até ontem, total de casos confirmados. Então, por exemplo, dia 18 de julho, que a gente tem 56 casos. Então, aqui, desde o primeiro caso, em maio, até o dia 18, o total acumulado de casos é 56, né? Ou foi 56. Vejam que o que eu fiz foi uma leitura pontual. Então, eu peguei um dia específico e desse dia específico eu identifiquei qual era o quantitativo até aquela data. E isso eu posso fazer com qualquer outro dia. Da mesma forma, eu posso fazer uma leitura perguntando para os alunos do que esse gráfico trata, né, que tem muito a ver com o título, por isso que é importante ter um título. Então, veja, a leitura de dados que estão explícitos no gráfico é o primeiro nível de compreensão do gráfico. Se eu consigo perceber dados como leitura para o valor de um determinado dia, ou, por exemplo, ou o tema desse gráfico, eu estou fazendo uma leitura de dados. E isso é tido na literatura como um primeiro nível de compreensão dos gráficos. Já esse outro gráfico, a gente tem os casos confirmados, que é o gráfico em azul, gráfico de colunas em azul, e a média móvel. A média móvel está em gráfico de linhas em vermelho. Vejam que agora eu não tenho mais o total do número de casos, mas o número de casos por dia. Eu peguei o mesmo período, de 18 de julho até ontem, 18 de agosto de 2020. E uma coisa que as pessoas, que não era um termo muito comum, o termo média móvel. Então, ainda há um pouco de dúvida de algumas pessoas para entender como é que média móvel é essa. Então, se pegou um intervalo de 7 dias, incluindo aquele dia, então, no caso da média móvel, no dia 18 de agosto, ontem. Então, a gente pegou do dia 12 até o dia 18, são 7 dias,
E nesse intervalo de 7 dias se pegou a média do número de casos. Então, no caso aí, é esse cálculo que eu coloquei para vocês aí. Então, do dia 12, tem 5 casos até ontem que não teve nenhum caso registrado. E aí divide por 7 esse somatório e dá aproximadamente 1,71. Aí vem a pergunta, isso é pouco ou muito? Esse é um ponto importante, gente. Vejam que, primeiro, a gente não está mais fazendo uma leitura pontual. A gente está fazendo uma leitura entre dados. Ou seja, aí você pode até dizer, mas isso não é só leitura. Claro, para compreender, o primeiro ponto é ler o dado. Eu tenho que ler qual o valor que eu tenho em cada um desses dias que eu coloquei para vocês, de 12 a 18. Mas eu vou além disso. Oi, alguém falou alguma coisa? Foi eu que falei, Leandro. Desculpa interromper. É que chegou uma mensagem para mim aqui. A pessoa está dizendo que não está conseguindo te escutar bem. Eu queria saber de outras pessoas da sala, se essa dificuldade está sendo muitas pessoas ou não. Estou escutando bem. Então, é só dela mesmo, porque os outros também estão falando a mesma coisa, escrevendo, no caso. Pessoas podem usar o chat para dizer se está escutando bem. Escutando bem. Vejam se melhorou agora. Eu aumentei um pouco aqui o áudio. Tá bom? Então, talvez a pessoa que não esteja ouvindo bem, talvez possa sair e entrar de novo. Tá bom, gente? Posso continuar, Daniel? Ok. Pela quantidade de pessoas que responderam no chat aqui, a grande maioria está escutando. Tá? A grande maioria está ótimo. Então, pode continuar. Não, tranquilo. Faz parte desse processo. Vou voltar aqui para o que eu estava falando. Então, gente, a média móvel que eu estava falando, então você tem que fazer a leitura de cada dia desse período de 7 dias. E eu também preciso fazer algum tipo de cálculo, de comparação, por exemplo, se eu quiser saber dentro desse período qual foi o dia que teve mais casos, né? Então, eu vou fazer uma comparação, eu tenho que olhar todos os dias. Então, eu não faço a leitura de uma leitura pontual, de um dia específico. Eu preciso fazer uma leitura entre esses dados. A leitura é nesse sentido, tá? De dia 4 de agosto. E 4 de agosto, a média móvel foi 1. Então, veja, aumentou de 1 para 1,71. Então, numa regra de 3 simples, né, direta, se 1 equivale a 100%, 1,71 equivale a x, e esse x é bem fácil de calcular, que dá 171%. Ou seja, a média móvel aumentou aumentou 71%. Então, é um aumento significativo, quando a gente compara com 14 dias atrás, né, que é o dia 4 de agosto. Então, é preciso ter um pouco de cuidado, tá? Então, o primeiro ponto que eu coloco para vocês é isso. É um dado um pouco preocupante, né? Mas alguns epidemiólogos, isso é uma coisa que não tem sido colocado muito pela mídia, mas alguns epidemiólogos, eu tenho uma colega, a professora Luciane Velasque, ela é da Unirio, e também está trabalhando com educação estatística, ela também defende que a média móvel não é a melhor forma de a gente analisar o que acontece no intervalo de tempo. E sim a semana epidemiológica. O que é isso? Também é um intervalo de 7 dias, mas esses 7 dias eles são fixados, variam de domingo até o sábado seguinte, e desde a primeira semana que teve o mês de janeiro, né, que é a semana epidemiológica 1, que na verdade começou no finalzinho de dezembro, e aí pega os primeiros dias de janeiro e por aí vai, então cada semana é numerada, e aí nós estamos na semana epidemiológica número 34. Então eu peguei as 5 semanas anteriores a essa atual e vejam o número de casos que nós temos. Né? De 12 a 18 de julho nós temos 9 casos confirmados, isso é importante, todos os casos aqui são testados, né? 16, então houve um aumento, quase dobrou, depois caiu para 7, caiu para 4 e depois para 15. Então, se a gente utilizar esse mesmo intervalo de 14 dias, quase dobrou, né? A gente teve um pouco mais do que dobrou, na verdade, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Se a gente for olhar
a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque de 7 para 15 é um aumento significativo, né? Então, eu preciso ter um pouco de cuidado e atenção com isso. Então, talvez aqui reflita melhor. E o outro dado que reflete é o número de UTIs, a ocupação de UTI, porque UTI geralmente é reflexo de piores casos, né? Então, também tem essa questão. Bom, eu falei para vocês que os níveis de compreensão, até o momento, eu já falei do ler o dado, são leituras pontuais, e ler entre os dados, que eu posso fazer uma comparação para identificar o maior valor, identificar os menores valores, são os dias que estão zerados, uma leitura entre os dados, como, por exemplo, a diferença entre um valor e outro, ou essa regra de 3, ou aquele cálculo que eu fiz com as semanas epidemiológicas. Então, é o que geralmente a gente vê na prova do Enem, tem mais questões dentro desse nível, tá? Mas há um nível também que é pouco explorado nos livros didáticos, é muito pouco explorado, eu diria, pouco cai na prova do Enem também, mas é possível a gente fazer, que é a leitura além dos dados, ou seja, que tipo de projeção, que tipo de inferência, mesmo que hipotética, a gente pode fazer, por exemplo, os próximos dias ou os próximos meses desses dados, né? Tanto da média móvel, quanto da semana epidemiológica, quanto do número de casos novos por dia. Ou mesmo aquele gráfico anterior da frequência acumulada, né? Então, tudo isso a gente pode explorar nesse ler além dos dados. Mas observem que para eu fazer essa leitura dos dados, eu preciso de informações e de conhecimentos que não são só matemáticos. A princípio, o cursinho, quando ele colocou isso, eram só matemáticos e estatísticos. Mas a gente vai ter que observar alguns fenômenos, como, por exemplo, o comércio está aberto ou não? Né? Como é que as pessoas estão se cuidando ou não estão se cuidando? Enfim, tudo isso vai ter reflexo nesse quantitativo e nos outros envolvidos, né? Mas é importante mencionar que regra de 3, porcentagem, operações, né, de adição, tal, multiplicação para resolver essa regra de 3, eu preciso de conhecimentos matemáticos e ou estatísticos, no caso da média, né, prévios. Isso é fundamental. E muitas vezes os alunos têm dificuldades com esse tipo de conteúdo prévio, e aí não conseguem resolver as questões. Muitas vezes a dificuldade não está na estatística, mas do conhecimento matemático prévio. Esse gráfico, e eu trago alguns gráficos da CESAB, nossa Secretaria Estadual da Saúde da Bahia, das segundas semanas epidemiológicas. Observem que esse dado ele tem aqui no rodapé casos sem informação da data de início dos sintomas. Então, tem esse quantitativo de casos, então, do início de sintomas. Então, pode ser 34 essa semana atual, a 33, pode ser que sejam dados que as pessoas, por exemplo, só manifestam a doença 2, 3 dias depois, 4 dias depois, né? E ainda não esteja contabilizado, por exemplo, do início do sintoma na semana 33 ou mesmo na 34, né? Ou resultado de um exame. Então, tudo isso ainda pode fazer uma modificação nessas últimas semanas aqui. Mas há uma tendência de queda, o que permite uma flexibilização da economia, do comércio, ou pelo menos a se pensar nisso, né? Deixa eu levantar aqui pra ficar. Alguém queria falar alguma coisa? Ah, e a senhora pediu algum dele, mãe? Érica, por favor, feche o microfone, por favor, Érica. Érica, tudo bem? Então me fechou o microfone. Você queria falar alguma coisa? Tudo bom? Eu corto? Diga, Érica. Tudo bem. Obrigado. Eu pensei que você queria comentar alguma coisa. Bom, deixa eu retornar aqui para os slides, né, gente? Então, como eu estava falando para vocês, no momento em que eu preciso fazer a leitura além dos dados, eu preciso mobilizar outros tipos de conhecimentos, né? E isso o Monteiro questionou. Ou seja, para eu fazer a extrapolação, e mesmo em outros momentos, eu preciso de conhecimentos matemáticos, né? A gente já colocou isso, e o cursinho já traz isso desde a década de 80, mas eu posso, segundo o Monteiro, mobilizar outros tipos de conhecimento. Isso pode surgir ou não.
no momento que eu estou tentando compreender ou interpretar um gráfico estatístico. O primeiro elemento que ele coloca é a chamada referência contextual. O que é isso? Quando eu estou tentando interpretar um gráfico, eu posso trazer conhecimentos sociais, econômicos, políticos relativos ao tema do cotidiano presente naquele gráfico. Eu também, e aí durante a Covid isso é bem forte, mas não só na Covid, eu posso estar com um gráfico sobre violência, ou sobre drogas, ou sobre qualquer outra coisa, acidente de trânsito e tal, e ter vivido alguma experiência pessoal com isso. E aí eu tenho vivências para falar sobre isso. Então é essa simplificação pessoal. E aquilo pode me mobilizar também sentimentos e emoções. Ou seja, envolver expressões afetivas, especialmente na Covid, como eu falei para vocês, da perda de um parente, de um ente querido, por exemplo. Ou de alguém que teve durante muito tempo internado, enfim. Conhecido da gente, né? Ou da pessoa que está tentando compreender ou interpretar aquele gráfico. Esses são alguns tipos de conhecimentos que o Monteiro trouxe, e eu, na minha tese de doutorado, eu identifiquei mais um, que são os conhecimentos etnomatemáticos, ou seja, a matemática cultural também pode ser mobilizada para interpretar alguns tipos de gráficos. Isso não é regra geral, isso podem ser mobilizados ou não. Para diferenciar dos conhecimentos matemáticos, e que também são estatísticos, né, na educação básica, eu denominei esses itens de aspectos socioculturais. Ok? Bom, vou tratar agora de um outro ponto. Depois eu vou voltar aos gráficos, vou voltar e abordar também as tabelas. Um ponto que a gente ouve muito durante a Covid são as taxas. A gente tem a taxa de incidência, a gente tem a taxa de letalidade e a taxa de mortalidade. E especialmente letalidade e mortalidade as pessoas confundem, pensam que são algo parecido e tal. Na verdade, o que a gente está trabalhando são razões. Né? Então, a partir dessas razões, a gente pode fazer algumas inferências. E a razão ela tem um papel importante porque quando a gente coloca, por exemplo, todo mundo em porcentagem, ou por 100 mil habitantes, ou mesmo por 1 milhão, a gente padroniza. Porque se eu for... é meio complicado, ou fica difícil a gente comparar, por exemplo, dados de Covid de um município de um tamanho, por exemplo, Caetité com Salvador, né? Claro que o número de casos em Salvador vai ser maior, porque é uma cidade bem maior do número de habitantes, né? Então, eu preciso fazer uma comparação relativa. Então, para isso eu uso a porcentagem, ou como a porcentagem do número é muito alto, ou muito pequeno, então, melhor dizendo, então eu posso usar por 100 mil habitantes, ou mesmo por 1 milhão, no caso de países, que o número também ficaria pequeno, né? Então, a taxa de incidência é o número de casos confirmados sobre o total da população. Isso eu posso fazer em qualquer contexto, né? Eu peguei 3 contextos para a gente ter um parâmetro, né? A taxa de Caetité é 99 casos dividido pela população. Isso dá aproximadamente igual a esse número e aproximadamente 194 habitantes por 100 mil. Casos, por 100 mil. E aí, Salvador já dá 2.400 aproximadamente casos por 100 mil. Então, é muito maior proporcionalmente. Não é maior só o valor absoluto, né? 69 mil contra 99 mil. Esses dados são todos de ontem, tá? Dia 18 de agosto. E comparando com Salvador, no caso de Salvador é bem maior. O número de casos, a taxa de incidência de Salvador é bem maior. Já da Bahia é 1.486 aproximadamente por 100 mil habitantes, né? Então, o valor baixo, ou melhor, o de Caetité, a princípio, é um valor baixo. Mas é claro, a gente sempre gosta de fazer essa ressalva, né? São pessoas, não são só números, né, gente? Então, tanto na taxa de incidência, que são os casos, como nos óbitos, é importante a gente se lembrar disso, que são pessoas, né? A taxa de letalidade é o número de óbitos sobre o total da população. E a de mortalidade é o número de óbitos sobre o número de casos confirmados. Tanto a taxa de letalidade quanto a taxa de incidência são números muito pequenos, então, geralmente, né, porque divide pelo total da população. E aí, geralmente, a gente trabalha multiplicando por 100 mil ou por 1 milhão. E a taxa de mortalidade já são números maiores, né, quando comparado com as outras taxas, então a gente geralmente trabalha com porcentagem. A taxa de mortalidade é
sabendo que eu tenho a doença, qual a probabilidade de eu morrer? Infelizmente. Né? Então, a taxa de letalidade de Caetité, são três óbitos, dá aproximadamente 5,89 por 100 mil habitantes. A de Salvador é 93 aproximadamente, e a da Bahia é 30. Então dá para ter uma noção aí que de Caetité está uma taxa baixa de letalidade. Entretanto, vejam como a taxa de mortalidade de Caetité e de Salvador não diferencia muito. Né? Ou seja, a pessoa sabendo que ela tem a doença, qual a probabilidade dela morrer? E aí eu trago esse exemplo como um ponto importante, porque nos livros didáticos e de um modo geral, a gente separa a probabilidade da estatística. E a gente pode coletar dados, e desses dados coletados, por exemplo, até com moedas, que é muito mais conhecido das pessoas, a gente fazer uma probabilidade. Né? Então, é importante a gente pensar que a gente pode associar essas duas coisas. Isso chama de estocástica. É um nome que nem todo mundo muitas vezes conhece. Então, acho que é importante a gente pensar em como a gente articular a probabilidade e a estatística. E isso é algo que tem sido... É uma unidade temática da BNCC, né? E tanto isso, quanto também a articulação dessa unidade temática com outras unidades temáticas. Isso também está tudo no documento da BNCC. E acho que é importante a gente pensar em como a gente pode articular isso. Bom, agora para a gente descontrair um pouco, eu queria fazer com vocês uma enquete. Do lado direito tem um QR Code, que quem tiver com o celular pode fazer a leitura, vai aparecer o link, vocês clicam no link e já vai direto para a pergunta. E aí vocês selecionam uma opção e sempre lá embaixo tem que clicar em Submit. Para quem está sem um celular, para quem está com um notebook ou um computador, eu peço que vocês entrem nesse site aqui, o menti.com, e aí vai pedir para vocês digitarem um código, vocês digitam esse código, 3272621, aí vai aparecer essa pergunta: quantas pessoas você conhece que testaram positivo para a Covid-19? Não são pessoas famosas, são pessoas da sua convivência. Né? Pode ser amigo, vizinho, parente, enfim. Eu gostaria de fazer essa enquete com vocês e vocês selecionem uma das opções que tem lá, tem nenhuma, uma ou duas, enfim, e clique em Submit. Eu vou aguardar um tempinho, enquanto isso, se tiver alguma pergunta, eu também já posso ir respondendo. Tem alguma pergunta ou algum comentário? Vamos fazer algum gráfico com esses dados? Eu vou mostrar já já. Você está antecipando. Deixa eu... Tá aqui, viu, gente? Eu só vou lá para dar uma olhadinha para ver como é que está a resposta de vocês. Aqui, ó. Vocês conseguem ver essa tela? Ok. Sim. Aqui eu tenho do lado direito, embaixo, 15 pessoas responderam. Vocês estão vendo que é automático, né? Vocês estão vendo aí as alterações. Ó, 4 aqui, 8. Então, é um gráfico de colunas. Isso fica com uma dica para vocês. Não sei se está dando para vocês verem aqui o nome do site. O menti.com é para as pessoas acessarem e responderem. Que é esse aqui, né? O menti.com. Agora, o mentimeter.com é para criar uma conta e aí vocês podem fazer vários tipos de interações. Essa aqui é um dos tipos, essa aqui é uma das. Mas tem aquela com a nuvem de palavras, enfim, tem outras possibilidades lá, que vocês podem fazer perguntas abertas também. Eu já fiz uma assim, e já tem 23 pessoas que estão respondendo. Então, a maioria das pessoas estão entre 1 e 3, né? Conhecem de 1 a 3 pessoas. Se eu fosse responder, eu também responderia esse valor aqui, de 1 a 3 pessoas, né? Então, essa fica também com uma dica
para vocês como uma possibilidade da gente estar fazendo nesse ensino remoto, que alguns já estão trabalhando, outros podem vir a trabalhar. Então, também fica como dica para vocês. E aí também, no caso, como eu estou trabalhando com estatística, eu achei mais interessante colocar com um gráfico estatístico, mas vocês podem colocar também com outras possibilidades que tem nesse site, tá? O site é mentimeter.com, tá aqui na minha barra aqui, mentimeter.com, ok? Tem alguma pergunta ou algum comentário, Daniel, ou a colega que me perdoe, eu esqueci o nome de que ficou aí de vir no chat, se tem algum comentário ou alguma pergunta? Pode. Meu nome, me chamo Cláudia. Até o momento, Cláudia, nenhuma obrigado. pergunta. Sim, tem uma pessoa perguntando se o site tem acesso livre. Sim, é só fazer um login, uma senha, e após o login e a senha, entrar para vocês aqui. Como é que vocês estão me perguntando? Como é? Aqui. Então, aqui eu vou criar uma nova apresentação e aí eu vou escolher dentre as opções que tem aqui. É só isso. Então, aí, deixa eu botar aqui para vocês verem o tipo. Aí tem os tipos aqui, né? Tem nuvem de palavras, tem opiniões abertas, enfim. Nem tudo está disponível. Por exemplo, eu não consigo fazer um download aqui, mas eu posso clicar aqui nesse modo de apresentação, por exemplo, que está igual ao PowerPoint, e fazer um print screen da tela, né? Eu posso fazer algo do tipo, tá? Mas eu não tenho disponibilidade de tudo, mas eu tenho de bastante coisa, tá bom? Bom, vou seguir. Agora eu vou começar a falar sobre as tabelas estatísticas. Autores da educação estatística colocam que há 3 tipos de tabelas estatísticas que eu posso trabalhar com os alunos na aula de matemática. O primeiro tipo de tabela é o que é chamado tabela de dados. Nessa tabela de dados, vejam que eu mais ou menos vou listando valores e dados, informações, né? Por exemplo, isso aqui é parte da tabela que eu peguei dos dados da CESAB, da nossa Secretaria Estadual de Saúde, da Bahia, e para montar aqueles gráficos no início da apresentação, né? Então, vejam que não tem nenhum tipo de distribuição de frequência que eu fiz aqui, eu não aglutinei nenhum valor, eu só peguei informações e coloquei, né? Eu posso pegar, por exemplo, a altura dos alunos, eu vou listando essa altura. Então, a altura de um, a altura do outro, e eu vou colocando uma lista. É quase um rol que eu boto numa tabela inicial, né? Um outro exemplo é temperatura em horas do dia em Caetité. Então, às 8 horas teve tantos graus, às 9 horas tantos graus, e por aí vai. Então, eu só vou listando. Ainda é um nível bem elementar de organização de dados, tá? Já eu posso fazer a tabela chamada tabela de distribuição de frequência, né? Só que essa tabela só tem uma variável estatística. Por exemplo, a da semana epidemiológica que eu mostrei para vocês. Então, veja, na semana 29 eu tenho 9 casos. Então, agora eu tive que aglutinar valores, juntar dados. Então, eu já compilo valores, né? Faço uma compilação, junto. Então, eu já faço uma distribuição da frequência, né? Outro exemplo, a quantidade de pães comprados por pessoa na padaria num determinado dia. Então, 2 pães, 3 pessoas compraram, 3 pães, 10 pessoas compraram, e por aí vai. Então, esse também é um exemplo de distribuição de frequência, né? Uma tabela de distribuição de frequência. Vejam que é possível fazer uma relação com as funções aqui. Eu não consigo explicitar, no contexto da educação básica, qual é a representação algébrica dessa função. Mas eu consigo estabelecer uma relação bionívoca entre esses valores. Ou seja, na semana epidemiológica 29, eu tenho 9 casos confirmados. Então, essa cardinalidade, essa quantidade de valores
de X, correspondente aqui no caso, nesse exemplo, ao número de casos confirmados de Covid, existe uma relação bionívoca entre a semana e o número de casos, né? Então, ou seja, existe uma relação funcional e, portanto, de dependência, né? Mas eu não consigo, no contexto da educação básica, fazer uma relação com representação algébrica desses valores. Então, eu consigo associar com a álgebra, né? Uma associação bem inicial, mas é importante a gente reforçar e pontuar que a gente pode explorar algumas questões algébricas dentro da estatística. Nesse tipo, é comum o uso de frequência absoluta e relativa, né? A gente vê esse tipo de tabela. A frequência absoluta e relativa seria um primeiro nível desse tipo de tabela, né? Distribuição de frequência com uma variável. Já as frequências acumuladas já seria um nível mais elaborado. Da mesma forma que, ao invés de usar dados discretos, usar dados contínuos, também já é um nível mais elaborado, tá? Como eu coloquei aqui, podemos ter dados discretos ou contínuos nessa primeira tabela aqui, né? Primeira coluna da tabela. Bom, uma tabela que a gente sempre está acostumado a ver é do número de casos e de mortes e de coisas do tipo do coronavírus, né? Esse site aqui que eu gosto bastante, o Worldometers, ele tem uma série de dados. Eu só selecionei alguns, eu não coloquei todos, tá? Mas eu acho que ele tem alguma série de dados que nos permite algumas reflexões importantes. Primeira coisa a dizer, ela é chamada tabela de dupla entrada. Ou seja, eu tenho variáveis que estão na primeira coluna, tem os países, né? E tem a primeira linha ali tem no mundo, né? Mas tirando a primeira linha tem os países. Então tem essas informações aqui, ou seja, tem essa variável, e na primeira linha que eu vou cruzar a informação do total de casos com as demais linhas, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, qual o total de casos? Então eu tenho que cruzar um item de essa coluna com essa linha, né? Uma coluna com uma linha e tem essa informação. Ou seja, eu trabalho com duas variáveis para ter uma informação, né? Para ter um dado, para conseguir ler aquele dado. Então, ela é chamada de tabela de dupla entrada. Alguns autores chamam também de tabela de contingência, tá? E aqui a gente pode explorar algumas coisas. Como eu falei para vocês, o número de habitantes em cada país deles é diferente, como a gente viu também no número de municípios que a gente colocou no slide anterior. Em slides anteriores. Então, a gente precisa começar a trabalhar com as taxas. E aí a gente tem aqui o total de casos por milhão, total de mortes por milhão, e o total de testes aplicados por milhão. E aqui tem essas setinhas, que não sei se está dando para vocês enxergarem, que a gente pode colocar da ordem crescente ou decrescente. E assim, porque a gente geralmente começa a colocar o total de casos em ordem crescente, né? Mas a gente não consegue, nem sempre as pessoas lembram de colocar esses valores das taxas, né? Total por milhão de casos, de mortes, de testes. Então, acho que a gente poderia explorar mais isso. Por exemplo, eu coloquei aqui o total de casos por milhão em ordem crescente. Vejam que o primeiro país aqui aparece é o Catar. Então, o Catar tem 41 mil casos, essa vírgula aqui está em inglês, né? É o nosso 1000 por milhão. E aí vem os outros países. O Chile é o primeiro da América do Sul, 20 mil. E o Brasil está com 16 mil, muito próximo, né? Não muito próximo, mas próximo dos Estados Unidos, tem 17 mil casos por milhão de habitantes. Então é importante trabalhar com essas taxas, porque ela mais ou menos padroniza, isso nos ajuda, né? E só para mostrar para vocês aqui no próprio site essas informações, né? A gente pode explorar também aqui, ó, deixa eu só subir um pouquinho aqui, só a América do Sul. E aí eu posso explorar o total de testes, por exemplo, por milhão. E aí veja que apareceu uma ilha e depois a Guiana Francesa, o Chile, o Peru, para depois aparecer o Brasil. Ou seja, a gente na América do Sul, a gente é o 5º país proporcionalmente que está fazendo teste. E no mundo é muito, muito baixo. Muito baixo não, é baixo. A gente poderia estar numa posição bem melhor do número de testes. Deixa eu ver como está o Brasil aqui. Mas ele estava olhando hoje à tarde, está bem
para baixo, né, gente? Brasil. Aqui. 68 do mundo. Então, proporcionalmente, a gente é o 68º país no número de testes no mundo. Ou seja, baixo, né? E é claro que os países que testam mais, eles vão ter maior probabilidade também de encontrar casos, né? Então, é natural isso, que muitas vezes, por exemplo, Luxemburgo tem muitos casos, proporcionalmente, né? Então, a gente tem que balancear isso também, né? Isso também é um ponto importante. E é importante a gente fazer essa testagem em massa, né? Da população. Bom, eu trago agora uma outra tabela. Esses tipos de tabelas estão nesse artigo aqui, tá? Estão nesse artigo, publicado agora esse ano. E essa tabela de dupla entrada, né? Também. Só que aqui agora tem intervalo, veja, tem a idade, eu tenho o número de casos, eu tenho o percentual, tenho a população de cada faixa e a taxa de incidência por 100 mil. Então vejam, vamos só analisar alguns dados desses valores aqui da Bahia de ontem, tá? Então vejam que o número de casos maiores está concentrado aqui, ó, nessa faixa de 30 a 39, de 40 a 49. A gente vê aqui isso em percentual também. Tem como dar um zoom, professor? Desculpe interromper. Oi, não entendi. Tem como o senhor dar um zoom nessa tabela para a gente visualizar? Deixa eu vou ampliar aqui, então. Melhorou? Melhorou bastante. Ok. Então, vejam, o número de casos maior está concentrado nessas duas faixas. E a gente pode ver isso, inclusive, aqui nos dados percentuais, né? Entretanto, a população maior não está nessas faixas aqui na Bahia. Está na faixa de 10 a 19 anos e de 20 a 29. Mas vejam que a taxa de incidência, que aí coloca todo mundo no mesmo nível, né, equilibra, está também nessa faixa aqui de 40 a 49 e também de 30 a 39. Entretanto, vejam de 80 anos e mais, né, que tem percentualmente são poucos casos, mas a taxa de incidência é alta, porque a população também, o número de pessoas é bem menor, né, quase 10% do total de outros casos dessas faixas maiores, mas a taxa de incidência é bem próxima. Ou seja, por isso que quando a gente passa dessa faixa de 60 anos, entra como... E tem um gráfico que eu vou mostrar, que isso fica mais claro do que eu estou falando. Mas é importante fazer essa interpretação dos dados estatísticos na tabela. E vejam que eu faço a leitura dos dados e eu faço também a leitura entre os dados. E eu posso também fazer as projeções para fazer a leitura além dos dados. E buscar outras informações para poder nos ajudar e aí pegar aqueles aspectos justamente socioculturais que também nos ajudar a interpretar esses dados. Aqui é um outro gráfico do Boletim Epidemiológico da CESAB, da Secretaria de Saúde aqui da Bahia, que são aqueles dados que estão na tabela anterior, né? Então aqui, vejam que só que aqui é de óbitos, não é de casos confirmados, são de óbitos. Então vejam que a partir de 50, 60 anos são os maiores valores aqui desse gráfico, aqui é o total, né, essa última coluna, mas estranhamente eles fizeram esse gráfico de linhas aqui em porcentagem. Por que isso é um equívoco? Porque o gráfico de linhas, ele mostra a evolução no tempo, e aqui não é evolução no tempo, aqui é um valor para um dia, né? Então, há um equívoco nessa informação desse gráfico de linhas aqui, nesse gráfico. E há outros nesse boletim, há mais um outro gráfico também, com gráfico de linhas também com cor da pele, né, raça, cor, que também está equivocado. Alguns gráficos que não são aqueles gráficos canônicos, né, padrões da estatística, né, de linhas, de barras, de colunas, enfim, de setores ou pizza, começaram a aparecer na mídia, né? E um deles é o gráfico de bolhas, que aí a partir de um artigo, eu adaptei uma sequência didática, uma atividade, né, que tinha lá nesse artigo, para o nosso contexto aqui da Bahia, e construí uma atividade, né, adaptada desse artigo. Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é
do que trata essa informação? Né? Eu não precisaria colocar essa tabela aqui do lado, tá, gente? Eu poderia colocar só o gráfico, dizer, gente, esse é o gráfico de bolha dos casos de coronavírus na Bahia, no dia tal. Né? Claro, o total de casos, né? Confirmados. E aí, me perguntando para pessoas, e aí, gente, o que vocês acham? Por que a bola de Salvador é maior do que a de Caetité? Né? E aí, perguntando, por que a de Vitória da Conquista é maior do que Caetité? Por aí vai, né? Esse dado aqui é da CESAB, mas foi do Jornal da TV Bahia. Está no site do G1. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual a informação apresentada no gráfico, por que algumas bolhas são maiores do que outras, qual cidade tem o maior número de casos, quantos são esses casos, né? Posso perguntar isso. Eu posso também questionar como poderia apresentar essas informações de outra forma. Como é que eu posso... Tem outra forma de apresentar esse gráfico ou só tem dessa forma? E aí é interessante a gente colocar isso, porque a gente ia colocar quais são as vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu posso fazer um gráfico de colunas ou de barras, né? Mas aí eu não teria como fazer um gráfico disso com todas as cidades da Bahia. E aqui, nesse gráfico, eu consigo fazer isso. Né? Mas, ou seja, eu poderia fazer só talvez com essas cidades aqui, as cidades que têm maior número de casos, né? Estão listadas aqui nessa tabela. Né? Poderia ser uma alternativa. Mas eu poderia, talvez, dividir em regiões da Bahia, como tem as regiões, né, da Bahia. E aí pode fazer um gráfico de colunas, de barras dessas regiões, né? Enfim. A gente pode explorar isso. Poderia fazer esse gráfico de outra forma. E tem uma outra forma que eu vou mostrar logo depois. Se tivéssemos o número de casos por região do estado, ou mesmo por cidade, de todas as cidades, e tirássemos a média, qual seria o significado desse valor encontrado? Veja, essa é uma pergunta diferente do que a gente geralmente vê nos livros didáticos. Geralmente a gente pede para calcular a média. E depois disso, depois daí não vai mais nada com isso. Né? É importante a gente entender que a estatística é número num contexto e que são dados ligados à incerteza e eu preciso tirar conclusões e tomar decisões a partir desses dados. Então, fazer o cálculo da média ou o cálculo de uma dispersão só por fazer o cálculo não faz sentido dentro do contexto da estatística. Eu preciso dar os dados estatísticos para tomar as decisões. Então, é fundamental que a gente traga para a discussão, e alguns livros didáticos já estão trazendo isso. A gente tem, inclusive, um artigo que a gente escreveu com uma professora, com uma colega, que está sendo analisado para ser publicado ou não, né, posteriormente, analisando um livro didático do ensino médio. E a gente já encontra no livro didático questões que envolvem a opinião dos alunos. Então, é importante vocês colocarem tanto questões que coloquem a interpretação de dados, mas também a opinião dos alunos. E muitas vezes essas opiniões aparecem após aqueles 3 níveis do cursil. Tá? Então, vejam, como a gente tem populações distintas, não vai fazer muito sentido calcular essa média, porque as populações das cidades são distintas. Então, tirar uma média do número de casos por município não vai fazer muito sentido. Né? A gente tem municípios na Bahia que não tem nenhum caso, pouquíssimos, mas ainda tem, e tem cidades como Salvador que tem muitos casos. Né? Então, tirar uma média disso não vai me trazer muita coisa, porque as populações são distintas. Então, é importante, talvez uma média ponderada, mas, enfim, isso é uma coisa que precisa ser discutido com os alunos também. O significado desses cálculos. Tira as 3 medidas de tendência central, média, mediana e moda. Qual desses é o melhor representativo para um conjunto de dados? Né? Não estou falando especificamente desse, mas de qualquer outro conjunto de dados reais. Tá? Esse é um outro gráfico. Vejam, como no anterior, era o número de casos confirmados. Lá era de bolha. Esse daqui é um chamado infográfico. A gente tem vários tipos de infográficos. Né? Eu até esqueci de comentar que no site do G1 tem um mapa do Brasil, né? Que você pode dar um play e aquelas bolhas vão crescendo também, né? Então você pode também, ou seja, tem gráficos que são animados também, né? Então também tem essa possibilidade. Né? Então, como esses 2 gráficos estão relacionados? Vejam, tem a mesma informação, só que lá o tamanho da bolha, que deveria ter essa escala, que não está no gráfico, né?
representa a quantidade de casas. Quanto maior a bolha, mais casas possui. E aqui, quanto mais escuro, mais casas possui. Então, os gráficos são semelhantes. Agora, aqui, uma bolha muito grande, como Salvador, dificulta eu ver outros municípios. Aqui já facilita, né? Vejam que aqui, esses em branco, não tem aqui escala, mas provavelmente são municípios que não têm casas, né? E os mais escuros têm mais casos, né? Quanto mais azul for mais escuro, mais casos tem, tá? Então, se houvesse um terceiro gráfico com os valores das taxas de incidência por município, como estaria relacionado a esses dois gráficos anteriores? Então, isso tudo a gente pode estar explorando, porque aqui não, aqui é só o quantitativo, né, o dado absoluto, mas eu tenho um dado relativo, né, que são as taxas, no caso a taxa de incidência. Então, a gente pode ter municípios com poucos casos, mas como o município também é pequeno, então proporcionalmente pode ser maior. A gente tem municípios na Bahia que tem mais de 4.000 a taxa de incidência, bem maior do que a de Salvador, né? Bom, isso foi o que eu preparei para bater um papo com vocês, e agora eu fico à disposição aí de Cláudio, Daniel e de vocês todos para a gente bater um papo. Muito bem, Leandro. Muito obrigado pela sua explanação. Foi esclarecedor. E, no caso, trazendo coisas novas, né? Gráficos, por exemplo, infográficos, gráficos de folha, são novidades para mim. Então, assim, a partir de agora, o protocolo aqui a gente abrir para a sessão para perguntas, né, das pessoas que estão na sala participando. E aí, todos fiquem à vontade. Duas coisas na artificial. Não. Ficou de tudo aqui. Pode. Eu queria só, para a questão de ordem, que as pessoas se inscrevessem pelo chat, e Cláudia vai controlando isso, e aí a partir do momento que a gente delegar a fala para a pessoa então abre o seu microfone e sua câmera para poder falar. E a professora Maria Alva já está aqui com a câmera aberta. Você vai fazer alguma pergunta, professora?